explica o significado, né, da sua história, de sua parábola. Jesus fala do semeador. O semeador é Ele mesmo, é Jesus. E a semente é a palavra, é a sua palavra, é a palavra de Deus. E os tipos de terreno são os corações. Cada um tem um terreno diferente do outro. Mas Jesus vai explicar, tem aquele terreno que é aquela estrada dura, né, onde cai a semente. Tem um outro terreno que é aquela onde tem rocha, tem as pedras. Tem um outro terreno que é aquele terreno cheio de espinhos. E tem aquele terreno que é a terra boa. Diversos tipos, né, de corações. Nós temos, cada um tem o seu coração. Cada um tem um tipo de terreno para colher essa semente, esta palavra de Deus. O semeador é bom, é Jesus. Está sempre semeando. Jesus semeia para os bons, para os maus. A gente vê diversos tipos de terreno. A semente é boa porque a palavra de Deus é eficaz, produz frutos. Se cair num bom terreno, a semente não é falha. O semeador não é falho, ele é fiel, não é, às suas palavras. A palavra é boa, a semente é boa, mas para produzir fruto depende do tipo de coração. Não é por isso um exame de consciência antes de entrarmos na quaresma. Qual o tipo de coração que eu tenho? Qual o tipo de terreno que eu tenho? Como estou acolhendo em meu coração e minha vida a palavra de Deus? Qual a eficácia? Quais os frutos que eu estou produzindo a partir dessa semente que cai no coração, que é a palavra de Deus? A palavra de Deus a gente escuta em vários momentos, talvez numa leitura, talvez no sermão do padre, talvez numa palestra que a gente escuta, talvez num conselho de uma pessoa mais velha, de um pai, de uma mãe. É a palavra, é a boa semente que cai em nosso coração e ela está ali pronta para germinar, mas ela espera um terreno preparado. Aí entra um grande mistério, né, o mistério da liberdade humana. Por que muitas pessoas não produzem bons frutos? Não tem eficácia, né, a partir da palavra de Deus? Justamente porque, por causa da liberdade humana. Tem gente que acolhe a palavra, tem gente que não acolhe. Tem gente que desperdiça, tem gente que aproveita. Não é, portanto, preparar o nosso terreno. É preciso preparar o terreno para que a semente não caia em terrenos que vai fazer a gente perder essa semente da graça, a semente da palavra de Deus. Jesus explica, não é, aquela semente que cai naquela terra dura, na beira da estrada. É interessante notar no termo hebraico, é isso, é beira da estrada. Aquela estrada onde passa carro, onde passam os homens, é na beira, ela não caiu no lugar certo. Às vezes acontece isso com a gente, né? A gente escuta a palavra de Deus, mas ela ficou ali pela beirada, ela não entrou no coração. Muitas vezes a gente não deixa entrar no coração. Eu escutei, entrou aqui nos ouvidos, mas não foi para o coração. Eu não busquei meditar, refletir nessa palavra, eu não busquei viver essa palavra. E aí o que acontece? Jesus fala, o demônio fica à espreita, ele fica observando. É aqueles pássaros, né? Se a semente caiu na terra dura, o passarinho vai lá e come. Jesus fala que esse passarinho é o demônio, ele está lá, ele vai observando, não, aquela pessoa ali, ela não quis ouvir a palavra não, olha a atitude dela, olha o comportamento dela. Aí o demônio vai lá, usa o ponto fraco, vai lá e pega a semente. E aí a pessoa perde, não produz bons frutos. E tem um outro terreno que Jesus fala, que é o terreno de pedra. Às vezes tem um pouquinho de terra por cima, aquela casquinha de terra, mas por baixo tem rocha. Aí a semente cai, começa a germinar, mas depois morre, porque tem uma rocha. É aquele coração que ainda está meio duro. E Jesus fala, aí vem a tentação, vem a lembrança dos pecados passados, e a pessoa desiste. Não é aquela pessoa que desiste fácil, aquela pessoa que quer resolver tudo. No início tem aquele entusiasmo, e acha que já está salva, que vai salvar todo mundo,
mas depois para a fé, para de praticar a fé, desiste, volta atrás, fica lembrando dos pecados passados e cai na tentação, e essa semente fica infrutuosa, não produz bons frutos. E aí continua Jesus, tem um outro terreno, que é o terreno de espinhos. A semente cai lá, começa a germinar, mas cresce ao lado desta plantinha os espinhos, e os espinhos vão sufocando aquela plantinha, aquela boa semente, e aí morre, não produz também bons frutos. E aí explica Jesus, esses espinhos são os prazeres, aquela pessoa que vem na igreja, que quer viver a fé católica, mas ao mesmo tempo não abre mão dos prazeres carnais, dos prazeres ilícitos, de tudo aquilo que é sujo, de tudo aquilo que é pecado. Esses são os espinhos da nossa vida, que vai sufocando a palavra de Deus, faz a palavra de Deus morrer em nosso coração. Portanto, nós não queremos também esse tipo de terreno, o terreno de espinhos. Nós queremos viver em Deus. E tem um outro terreno que é um bom terreno, não é aquela terra preparada. Quem trabalha em sítio, na roça, a gente sabe disso. Meu pai também trabalha na roça, planta café, e ele sabe disso. Quando ele vai plantar café, o que ele faz? Ele prepara o terreno, ele coloca lá o adubo, ele fofa a cova, a terra, a gente mexe, coloca o esterco para plantar a mudinha de café e crescer rápido. E aí cresce. Quando a gente prepara o terreno com amor, com carinho, rapidinho o pé de café cresce e já vai produzir café. E é isso que a gente deve fazer no nosso coração, é esse o terreno, é este o coração que nós devemos ter, uma terra gorda, como diz o povo, uma terra gorda, uma terra arada, preparada, adubada, e aí a semente de Deus vai cair ali, a palavra de Deus vai cair ali, e certamente vai produzir muitos frutos, como fala Jesus, 100 por 1. A gente sabe que 50 por 1 já é muito, quem é produtor de alguma coisa, não é? Quem planta alguma coisa, 100 por 1 muito mais. A palavra, a semente é boa, ela produz muitos frutos, é uma boa planta, mas espera esse terreno preparado, espera esse terreno preparado. E aí a gente poderia perguntar, mas padre, e se eu não tenho esse terreno preparado? Se a terra não é boa, se o meu coração não é bom? Portanto, é preciso trabalhar. A gente consegue tirar a rocha, a gente consegue tirar os espinhos, a gente consegue fofar aquela estrada dura, aquela terra dura, mas para isso é preciso trabalhar na vida espiritual. Não deixar o inimigo entrar, não deixar o demônio entrar, mas trabalhar na vida espiritual, assim como você trabalha na sua vida externa, na sua saúde física, não é? Na sua família, você precisa trabalhar na sua vida espiritual, no seu coração. Por isso que existe a quaresma. Vamos entrar na quaresma para isso, para a gente transformar o nosso coração, preparar o terreno, preparar o nosso coração para que seja uma terra gorda, para que a palavra de Deus tenha eficácia em nosso coração, preparar o nosso coração, já ir pensando na quaresma, qual o propósito, qual penitência que eu vou fazer na quaresma, qual oração, o que eu vou deixar, quais os espinhos que eu tenho que tirar da minha vida, aquela rocha, aquele coração duro que eu tenho que afastar, o que eu devo fazer na quaresma. Portanto, é uma reflexão para nós, para que possamos acolher a palavra de Deus, viver segundo a palavra de Deus, e a gente produzir muitos frutos e ter a nossa recompensa. E um último detalhe que a gente não pode esquecer, que de certa forma também a gente é semeador também. A gente também tem que semear a boa semente na vida das outras pessoas, no nosso irmão, na nossa irmã. Nós também temos essa missão. Jesus vem até nós, derrama a sua palavra, e Ele quer também esse apostolado nosso de semear boas sementes na vida das pessoas, talvez na nossa família, nas pessoas do nosso convívio, mas semear boa semente. E aí vem uma pergunta também, qual semente que eu tenho? Qual semente que eu estou semeando? A gente não pode ser aquela pessoa que joga a sementinha só da discórdia, da intriga, do ódio, do rancor, da vingança, aquela pessoa que está sempre jogando uma semente negativa, está sempre contando fatos negativos, sempre trazendo notícias negativas, mas a semente que a gente deve colocar na vida do outro, do nosso próximo, tem que ser a semente da bondade, semente da caridade,
não é? A semente da fé, a semente da esperança, a semente da alegria, a semente da paz. Qual semente que eu estou colocando na vida do meu próximo, no coração do meu próximo? É uma reflexão também para nós. Portanto, amados irmãos, busquemos ter esse terreno preparado para que possa desabrochar em nosso coração uma grande árvore, até a tal ponto de produzir outras sementes, que a gente possa jogar essas sementes para os outros. Hoje nós ouvimos na primeira leitura São Paulo narrando a sua vida, não é? Cheia de tentações, de dificuldades, de perseguições, mas ele foi aquele que foi jogando as sementes na vida das pessoas, aquele que espalhou o reino de Deus, mesmo no meio das dificuldades. Assim também a nossa missão, derramar o bem, fazer o bem, colocar uma boa semente na vida dos nossos irmãos. Portanto, que Deus nos conceda essa graça. Vamos aproveitar a Quaresma para trabalhar na nossa terra, a terra do nosso coração, para que possamos acolher sempre mais com prontidão, com docilidade a palavra de Deus e que possamos produzir bons frutos, não só na nossa vida, mas da vida do nosso próximo, obtendo a nossa salvação eterna. Amém. Cantemos com convicção e firmeza a nossa profissão de fé.